A interminável aí semana de cultos em adoração. A vida do meu amigo pastor Daniel é um irmão, viu? O irmão que minha mãe não pôde dar, eu consegui, viu? Pastor Daniel é um irmão. Fico muito feliz de poder estar aqui hoje e compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Pregar perto dele é difícil, gente, né? É difícil. Eu pedi a Deus que Ele me desse uma palavra para que o Senhor viesse falar não somente ao coração dele, mas ao coração de todos vocês. Abra a Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 43 e verso 44. 2 versículos, mas dentro dessa história que eu amo muito, existem algumas lições que o Senhor colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Muito simples, como eu falei, eu não sou como o pastor Daniel, né? Pastor Daniel, você pode dar 5 horas que ele prega brincando, 15, 20 minutos aí a gente encerra aí com a palavra. Viu? Pastor Daniel não, pastor Daniel tem bagagem para falar em 10 horas. Eu sou muito pequeno ainda, eu vou chegar lá, viu? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, verso 43 e 44, diz assim: mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estorvou este intento e mandou com que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu, que todos chegaram à terra a salvo. Esse texto, irmãos, ele me chama muita atenção, porque ele vai falar da história desse naufrágio de Paulo. E o Senhor colocou um tema no meu coração e eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Os propósitos são maiores do que as perdas. Você pode falar isso para alguém que está ao teu lado? Os propósitos são maiores que as perdas. Isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, vai narrar a história de Paulo, do naufrágio de Paulo. E dentro dessa história existem algumas lições que eu quero compartilhar com vocês, mas nós vamos lá do começo. O texto vai dizer que Paulo e mais 276 presos entraram no barco. Eles estavam indo para Roma para ser julgado. O texto vai dizer que nisso que ele entra, no versículo de número 4, o texto vai começar a dizer que veio um vento contrário à embarcação que eles estavam. Isso aqui é interessante porque eles estavam caminhando muito bem. Eles estavam ali dentro da embarcação. Só que quanto menos eles esperavam, aparece uma tempestade. E tempestade é algo que a gente não espera. Tempestade é algo que vem e nós nunca vamos colocar para passarmos por uma tempestade. Isso vai acontecer. É algo que vem naturalmente, sem que a gente queira, mas acabamos passando por ela. E o texto vai dizer que ele está ali na embarcação juntamente com os presos. E no verso 4 vai dizer que vai se levantar um vento contrário. O verso 6 vai dizer que chega um determinado momento que eles vão trocar a embarcação. Eles trocam, vão para uma nova embarcação. Essa embarcação está indo para Creta. Só que o texto vai dizer, no verso de número 8, que eles vão chegar a Bons Portos. Quando ele chega nesse lugar chamado Bons Portos, imediatamente eles queriam passar a noite ali porque está inverno. Eles não queriam estar invernando ali porque o lugar não era cômodo. Então eles vão se levantar para entrar novamente numa embarcação para tentar seguir viagem. Só que Paulo, ele vai dar uma palavra para todos que estavam ali na embarcação, dizendo: não seria bom que nós
viéssemos continuar a nossa viagem, mas que aguardássemos aqui até que a tempestade venha passar. Só que a Bíblia vai dizer que ninguém acreditava na palavra que Paulo estava falando. Eles acreditavam muito mais no piloto do que no que Paulo estava falando. E eles vão continuar a viagem. A Bíblia diz que enquanto eles estão continuando a viagem, Paulo no verso 9 vai falar que não era bom que eles viessem continuar, porque isso iria ter perdas dentro da embarcação. Só que eles não deram ouvido, e o texto vai dizer que eles continuaram a viagem. Só que no versículo de número 14, a Bíblia vai dizer que vai vir um grande vento, e vão chamar esse vento de Euraquilão. Esse vento vem, mas é um vento tão forte que vai balançar as estruturas desta embarcação. No verso 4 vai dizer que o povo está vivendo um momento tão difícil no meio dessa tempestade, que ele vai ter uma reação como eu e você quando nós passamos pelos ventos da vida. Qual? Eles vão deixar a embarcação simplesmente ser levado pelo vento. E por que eles deixam isso? Porque eles estão tão cansados de lutar, eles estão tão cansados simplesmente de tentar nadar contra as correntezas, ou até mesmo se esforçar para que a embarcação ela vá contra as correntezas e que o barco não venha naufragar. A tentativa para que o barco não afunde foi tão grande que a Bíblia vai dizer que agora eles simplesmente vão deixar o vento levar. Porque tem momentos na nossa vida que o vento está tão forte que na verdade nós temos medo que a embarcação afunde, mas chega momentos que a gente não quer lutar mais, não queremos fazer mais nada. E por que não queremos? Não queremos não é porque simplesmente não temos mais a vontade ainda existe. Não queremos simplesmente porque não temos mais forças. E a pior coisa que tem é quando o vento se levanta e você tenta, mas por mais que você queira fazer alguma coisa, você percebe que em você não tem mais força para lutar. E o que acontece? Nós entregamos, deixamos ir de qualquer forma. E aqui está o grande problema. Verso de número 18, a Bíblia vai dizer que o vento era tão forte que eles foram obrigados agora a tirar da embarcação coisas que eles julgavam ser relevantes, mas tinha que ser jogada fora, tinha que abrir mão de coisas importantes, porque a embarcação está quase afundando e eles não têm mais força para lutar. Eu quero que você pare para analisar o que eles estão jogando para fora dessa embarcação, porque se eles levam algo para dentro deste barco, é porque eles julgam ser algo importante. Agora você percebe que o vento ele é tão forte que está sendo capaz de levar coisas que talvez para eles são necessárias e que eles julgam importante, mas esse vento está tirando da vida deles aquilo que para eles é importante. E essa é uma das características quando o vento sopra na nossa vida, porque nós não esperamos, mas quando acontece, primeira coisa que acontece, nós perdemos as nossas forças, não conseguimos mais lutar, deixamos a vida correr, não porque queremos, mas é simplesmente porque as forças foram embora. E a segunda coisa que o vento faz, começa a arrancar de nós aquilo que julgamos ser tão importante, mas simplesmente é levado. E a gente começa talvez a botar a nossa mente para analisar e pensar, e começamos a questionar os porquês da vida. Por que isso foi arrancado? Por que isso foi tirado? Por que simplesmente eu tive que abrir mão? Porque existe um propósito maior sobre a minha e sobre a sua vida. E eu preciso que eu e você venhamos entender nessa noite que as tempestades podem soprar, pode até ter perdas, mas o propósito de Deus permanece na minha vida e na tua vida. Eu tenho uma palavra para alguém que entrou aqui nessa noite, e o que Deus está dizendo para mim e para você existem momentos que coisas vão ser arrancadas da tua vida, mas você precisa entender que há um propósito maior de Deus para a tua vida. E que propósito é esse? O teu chamado. Para pensar comigo. Paulo dentro da embarcação, vendo que ele tem que lançar coisas fora, que ele julga ser importante,
Tem coisas sendo tiradas da vida de Paulo, da vida daqueles homens que estão dentro da embarcação. Está sendo tirado não porque eles querem, não porque eles estão abrindo mão, mas porque eles estão sendo obrigados a abrir mão. Por quê? Tudo por um chamado. Por que Paulo está dentro dessa embarcação? Por que ele está indo ser julgado? Por que ele está preso? Porque ele decidiu simplesmente fazer a obra. E quando você se disponibiliza a fazer a obra de Deus, quando você se disponibiliza simplesmente de olhar para o teu chamado e falar sim para o teu chamado, se prepara, que os ventos contrários vão se levantar. Se prepara, que coisas vão ser arrancadas da tua vida. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Coisas que nós amamos, coisas que nós julgamos ser importantes para que nós venhamos chegar longe, mas o vento ele vem e arranca coisas e pessoas da nossa vida que a gente olha e diz: Senhor, por quê? E Deus está dizendo: o teu chamado é muito maior do que as suas perdas. Oh, aleluia. E às vezes nós não entendemos por que é que está acontecendo. Os porquês sempre vai estar dentro de nós. Vamos sempre questionar e olhar para o céu e falar: mas Senhor, não era para acontecer. Eu fiz de tudo para que isso não acontecesse. E às vezes a gente não entende, mas o vento vem e leva. E por que está levando? Não é porque você quer, é porque existe um propósito. Você disse sim para o teu chamado e agora precisa aguentar as consequências. Ah, pastor, que negócio é esse? Se eu soubesse que o chamado era assim, eu nem falava que queria. Mas esse é o problema. Quando ele chama, ele não fala o percurso, ele só fala que você vai chegar. E aqui está o grande problema, porque às vezes, se ele falasse como seria o processo, talvez nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Se ele me falasse, vamos aí, há 10 anos atrás, como que seria o processo, talvez hoje eu não estaria aqui. Porque o processo foi doloroso. Foi um processo de choro. Foi um processo de luta. Mas eu quero te dizer uma coisa: faria tudo de novo. Passaria tudo de novo. Só para olhar e para ele dizer: ah, é para ti, é por ti, é para ele. Por mais que você chore, por mais que você olhe e sinta a dor do peso da responsabilidade, por mais que você chore pelo peso que o chamado nos traz, eu tenho uma palavra para você nessa noite: o propósito são maiores do que as perdas. Ainda que você tenha perdido, o Senhor está dizendo: existe propósito, e no momento certo eu irei me revelar a você. Oh, glória a Deus. Verso 20. Terceira coisa que o vento vai fazer, o texto vai dizer que eles vão perder a esperança. Chega momento na vida deles que eles já perderam tudo que eles tinham dentro da embarcação. Já não estão conseguindo mais remar contra as correntezas. Já não conseguem mais lutar no meio dessa tempestade. O que eles fazem agora? Perderam as esperanças. Porque chega momento nas nossas vidas que nós olhamos tantas coisas acontecer que nós não conseguimos entender o propósito de Deus nas nossas vidas. E as únicas perguntas que nós estamos fazendo é: por que isso está acontecendo? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por tudo isso? E o que resta para nós é simplesmente entrar dentro do nosso carro ou dentro do nosso quarto, fechar a porta, chorar, dobrar os joelhos e falar para Ele: não foi isso que eu pedi, não foi isso que eu sonhei, não foi isso que eu quis. E com mais que a gente declare para Ele que não é isso, Ele olha do céu e diz: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Oh, aleluia. Perderam a esperança. Oh, aleluia. Verso de número 24. Eu quero ler o verso 24, porque esse versículo é um versículo que me chamou muito a atenção.
Diz assim, dizendo Paulo: não temas, importa que sejais apresentado a César, e eis que Deus te deu quantos navegaram contigo. O que Deus está dizendo para Paulo é que independente do vento, independente se perdeu a esperança ou não, ele precisa entender que o propósito será cumprido. Qual? Ele vai ser apresentado em Roma. A segunda coisa que ele precisa entender é que todo esse vento que ele está passando, ele precisa entender que todos que estão na embarcação com ele estão olhando e percebendo que existe um Deus que está na vida dele. Oh glória! Aleluia! Verso 24, ele vai falar isso. Verso 29, a Bíblia vai dizer que chega um momento que a tempestade está tão forte que eles vão lançar 4 âncoras. Para que serve a âncora? Para parar a embarcação. Eles simplesmente vão lançar 4 âncoras, e para a mente deles vamos ficar estacionados aqui no meio e não vamos sair daqui mais, porque o vento ele é tão forte que a primeira coisa que ele tenta fazer em nós é nos fazer parar, e às vezes nós estagnamos. Por quê? Porque o vento está sendo o contrário. A maioria das vezes que nós paramos, nós olhamos para trás e vemos que na verdade paramos porque o vento foi tão forte e julgamos que esse vento forte é capaz de nos parar. Mas eu tenho uma palavra para alguém que entrou aqui nessa noite: não vai ser vento que vai te parar, não vai ser tempestade que vai te parar, não vai ser as perdas que vão te parar. Deus te trouxe aqui nesta noite e está dizendo para mim e para você: eu estou contigo, cumpra o propósito. Eu estou contigo, cumpra o propósito. Ramacandaraia. Oh, aleluia. Ele é contigo, cumpra o propósito. Pastor Daniel, ele é contigo, só cumpra o propósito. Irmãos que estão aqui nessa noite, ele é contigo, somente cumpra o propósito de Deus na tua vida. Verso de número 31, a Bíblia vai dizer que alguns marinheiros vão se levantar de madrugada, vão preparar os botes, vão simplesmente querer fugir, pastor Daniel. E por que eles querem fugir? Porque eles julgam que está na embarcação, o vento está batendo muito forte, então é melhor entrar no bote e fugir. Tem pessoas que acham que vão ter sucesso fugindo da embarcação, mas quando Paulo avista de longe, olha para o centurião e diz: manda voltar. Por quê? Porque só há vida se permanecer na embarcação. Agora eu tenho uma palavra para alguém que entrou aqui nessa noite: só vai ter sucesso enquanto estiver na embarcação. Por quê? Quem quer fugir da embarcação em meio à tempestade, não tem como Deus salvar. Oh glória! Qual o problema da nossa geração de hoje? O vento balançou um pouco, não precisa nem ser um euro aqui não, já tem gente querendo arrumar bote e fugir. Qual o problema da geração de hoje? O vento não precisa soprar muito forte, já quer ir embora e sair. Mas o que eu e você precisamos entender, que o propósito está enquanto eu estou na embarcação. Tem promessa, pastor? Tem, mas precisa ficar na embarcação. Tem propósito, pastor? Tem. E aonde eu tenho que ficar? Na embarcação. E se afundar? Continua na embarcação. Por quê? Porque Deus não mandou sair. Enquanto você estiver na embarcação, Deus está contigo, está com a tua casa, está com a tua família, está com a tua parentela. Então o que eu faço? Continua na embarcação. Aleluia. Olha de canto de olho para alguém que está do teu lado e fala assim: olha, não sai da embarcação não. Mas aqui eu estou tendo percas, nessa embarcação eu estou perdendo. Toda vez que eu estou na embarcação, o vento se levanta forte. Mas toda vez que eu me proponho a fazer algo nessa embarcação, as coisas estão erradas.
Continua. Por quê? Porque a promessa, o propósito está para quem fica e não para quem foge. Oh, glória! Porque Deus não tem prazer com covardes. Deus tem prazer com aqueles que permanecem até o fim. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Versículo 41, estou caminhando para o final. Verso 41. A embarcação quebrou. Quebrou, pastor? Quebrou. Quem foi que disse que a embarcação não pode quebrar? A promessa não está na embarcação, está quem está dentro. A embarcação quebrou, pastor? Quebrou. E aí, pastor? Era melhor ter fugido no bote. Era muito melhor ter aproveitado a oportunidade de ter saído enquanto era tempo. Não. Não. O propósito é muito maior do que as perdas. A embarcação quebrou. Isso, olha só o mais lindo. A embarcação quebrou, mas o verso que nós lemos, 43 e 44, o centurião vai olhar e vai dizer: quem sabe nadar, isso aqui é lindo. Eu rodei tudo isso aqui para terminar aqui. Quem sabe nadar pode pular e ir primeiro. E quem não sabe, você vai chegar, nem que seja nos destroços, mas vai chegar. Oh, glória! Aleluia! Tem gente olhando para aquilo que se quebrou, só que não está nem percebendo que aquilo que quebrou está fazendo ele chegar no propósito que Deus quer. Deus falou muito comigo com essa palavra essa tarde, sabe? Porque tem pessoas que chegaram primeiro porque sabiam nadar, mas teve pessoas que chegaram nos destroços. E eu tenho uma palavra para alguém que entrou aqui nessa noite. Eu não sei se você ainda está com força e está conseguindo nadar. Eu não sei se você ainda está com força e conseguindo chegar ao teu objetivo, mas tem pessoas que entraram aqui hoje e estão nos destroços, mas ainda estão continuando. Tem pessoas que entraram aqui hoje que estão vivendo os destroços que a vida trouxe, vivendo no momento todo quebrado, aonde o vento veio, levou tudo que tinha, deixou tudo quebrado, e você só olha para um lado e para o outro, e parece que você nunca vai chegar. Mas eu tenho uma palavra para a tua vida nessa noite: ainda que seja nos destroços, você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Aleluia! Oh, glória a Deus! Mesmo tudo quebrado, tem pessoas que estão indo em cima de tábuas, outras estão indo, mas eles estão chegando. Não importa quem chegou primeiro porque conseguiu nadar, porque é melhor. Não importa. O importante é que mesmo quebrado, mesmo cansado, eu estou chegando, mesmo em cima dos destroços, mas eu vou chegar. Há uma palavra profética para alguém aqui nessa noite. Mesmo em cima dos destroços, você vai chegar aonde Deus preparou para que você viesse chegar. Oh, aleluia! Você vai chegar. Eu venho com uma palavra simples aqui nessa noite, mas carregada de Deus, para alguém que entrou aqui nessa noite. Mesmo nos destroços, Deus, Ele ainda tem um plano na tua vida. Você não vai parar porque tudo acabou, se quebrou. Não. Você vai permanecer porque os propósitos são maiores que as perdas. Oh, aleluia! Os propósitos são muito maiores do que as perdas. Grava isso na tábua do teu coração. Pastor, eu só olho para um lado e para o outro, eu vejo tudo quebrado, eu não consigo ver esperança, eu não consigo enxergar o milagre. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: mesmo em meio aos destroços, permaneça no propósito.
Ah, pastor, eu entrei aqui como essa embarcação quebrado. Permaneça no propósito. Ah, pastor, eu entrei aqui nessa noite, só Deus sabe como está a minha vida. Permaneça no propósito. O que sobrou para Jó? Um caco de telha. Tudo quebrado. Os filhos mortos. Suas mansões destruídas. E o que sobra? Pelo menos o caco da telha, para raspar as chagas e falar: eu sei que o meu Redentor vive. Deus tem uma palavra para você nessa noite, e a palavra é: os propósitos são maiores do que as perdas. Sai daqui hoje entendendo que mediante a crise que você está vivendo, Deus tem um propósito para você. Oh, glória! Alamaracana, Aramarachúria. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Fica com essa palavra nessa noite. Fica com essa palavra nessa noite. Os propósitos deles são maiores do que as perdas. Meu amigo, fica com essa palavra nessa noite. Receba essa palavra para o teu coração. Eu não sei como está o teu coração. Eu não sei o que você tem vivenciado. Eu não sei o que você tem passado. Mas a palavra que o Senhor colocou nessa noite, nessa tarde no meu coração, é que os propósitos deles são maior que as suas perdas. Permaneça firme, nem que seja nos destroços, você vai chegar aonde Deus preparou para que você viesse chegar. Receba essa palavra nessa noite, em nome de Jesus, e eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Obrigado, meu amigo.